Muito bem. Acho que agora a coisa foi. Todos estão prontos? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que eu estou morrendo de saudades de vocês, morrendo de vontade de ter as nossas aulas presenciais, porque nada como um corpo a corpo, né? Para a gente poder entender, ainda mais quando o assunto é psicologia. Professora, as pessoas podem desligar o som, cada um desligar o seu, porque está dando interferência. Ah, tem que fazer isso? Pronto, acho que agora foi. Pessoal, desliguem os sons. Podem, não sei se dá para manter a imagem e desligar o som. Muito bem. A imagem tem como colocar, só desligar o som. Porque eu vi que tem várias pessoas que... Isso! Oi, Carlos, bom dia. Muito bem, aí deixa só o meu, é isso? Muito bem. Legal. Então, mantenha o som desligado para a gente não ter interferência, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar. Então, se todo mundo tiver... Ivonete, você está sem imagem e sem som. Deixa a sua imagem e habilita... Aliás, desliga o som e deixa só a imagem. Muito Mas bem. eu tô com a imagem aqui, tô vendo o slide, é isso? É só o slide que eu tenho que ver. Você pode ver também as pessoas embaixo, acho que tem essa opção. É que eu não sei se alguém tá com a câmera ligada, eu acho que tá todo mundo com a câmera ligada. Sim. É que algumas pessoas não têm imagem também, não tem os dois. Tem que lembrar isso mesmo, tem pessoas que não têm imagem, é verdade. Mas tá bom, vamos lá, vamos tentar começar, né? Eu acho que as próximas vão ser mais tranquilas, tá bom, pessoal? Então, primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, eu acho que a gente deve ter algum recurso aqui de comunicação por texto. Deixa eu ver, não sei se tem... Será que chat? Deixa eu ver aqui, chat. Teclado Eu vou numérico. escrever para a gente fazer um teste. Tem teclado numérico, não sei se tem texto. Acho que não, mas tá bom. Vamos voltar lá para onde eu estava. Eita. Equipes. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu queria saber se você... Ixi, meu slide sumiu. Não, acho que já está aparecendo aqui. Apareceu. Eu queria saber, pessoal, se vocês conseguiram visualizar essa aula que está disponível no canal do YouTube. Se conseguiram, façam joinha para quem conseguiu, para eu conseguir ver se vocês... Aí, a Grazi está falando que já viu. Tamires conseguiu? Legal. Muito bem. Gente, alguém mexeu aqui de novo? Não. Eu acho que vocês devem ter alguma função que se vocês conseguem mexer, porque sumiu o meu slide de novo. Acho que você deve ter clicado em algum lugar, professora. Você clicou em algum lugar? Em nada, estava só falando, isso que é o pior. Vamos ver, vou voltar aqui. Tá. Agora eu só estou conseguindo ver você, não consigo ver os slides. Eu não sei também, porque vou colocar de novo, peraí. Nossa, que difícil isso, misericórdia. Estão conseguindo ver os slides agora? Deu certo, deu certo. Deu certo. Então, tá. Deu certo. Agora foi. Vamos lá. Tranquilo. Então, a primeira coisa que eu queria apontar para vocês é em relação
a essa aula, que ela já tem uma gravação, tá lá no meu canal do YouTube. As representantes já passaram para o link de acesso do canal, tá? Então, para quem perder, tem a aula gravada e eu vou postar também essa aula de hoje, que também está sendo gravada, eu acho, né? Está sendo gravada, sim, está sendo gravada. Então, eu vou postar também. Tudo bem? Então, eu estou partindo, pessoal, desse tema de hoje, pressupondo que vocês já estudaram as aulas de 2 semanas atrás, né? Que foi quando a gente falou sobre a psicologia experimental e quando a gente falou sobre o estruturalismo. Então, para que vocês possam compreender a temática da aula de hoje, é fundamental que vocês tenham tido um conhecimento, uma compreensão sobre as 2 aulas passadas, tudo bem? Joinha? Entenderam? Muito bem. Grazi, legal. Aline, Tamires também, todo mundo está entendendo isso que eu estou falando. Belezinha. E eu queria que a gente pudesse ter uma conversa bem tranquila sobre o conteúdo da aula de hoje, porque é a partir dele que a gente vai... Ele é a última parte, né, que a gente vai falar sobre algumas abordagens que tem aí um cunho mais introdutório para a psicologia, para que nas próximas aulas a gente comece já a falar sobre as escolas da psicologia em si, né? E aí a gente vai falar sobre as abordagens comportamentais, sobre a psicanálise, Gestalt, e, enfim, várias outras escolas que são da psicologia em si. Tudo bem? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento básico, porque muitas vezes eu vou voltar a falar, então, lembram da psicologia experimental, lembram do funcionalismo, então vocês vão precisar ter essa compreensão. Muito bem, caderninhos na mão já? Quem não está com os caderninhos na mão, pode pegar os caderninhos, pode anotar. Grazi, pode levantar desse sofá aí, que preguiça. Pega o caderninho aí, já anota, pega o lápis, todo mundo, que eu já vou começar a passar aqui para vocês algumas questões que eu considero bastante aí importante, tá? Sempre que vocês forem assistir as minhas aulas, deixem os caderninhos, deixem tudo bonitinho, para vocês poderem marcar. Muito bem, Tamires, é isso aí, gostei de ver. Muito bom, legal. Então, a voz tá terrível. Vamos lá. Então, o funcionalismo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Nós vamos falar primeiro do funcionalismo enquanto uma escola de pensamento, para depois a gente falar dele enquanto psicologia funcionalista, tá? Então, entendam que não é a mesma coisa. Primeiro, nós tivemos o funcionalismo enquanto uma escola de pensamento que foi fundada nos Estados Unidos e foi a base do que a gente conhece atualmente como psicologia funcionalista, tá? Então, escrevam, anotem isso porque é importante, tá? Vocês não confundirem uma coisa com a outra, tudo bem? Então, olha só, eu vou ler o slide, depois eu comento. O funcionalismo foi a primeira escola de pensamento fundada nos Estados Unidos e responsável por uma grande revolução no pensamento psicológico. Ela ocorreu numa época em que a psicologia começava a se separar com mais clareza da filosofia, gerando diversos frutos. Então, a gente tem estudado, a gente tem comentado que esse processo de separação da psicologia enquanto uma área de conhecimento, a parte de outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a medicina, a fisiologia, foi todo um processo que levou um tempo, tá certo? Então, não foi uma coisa que aconteceu rapidinha. E o funcionalismo, em especial, ele contribuiu de uma maneira bastante significativa para o nascimento da psicologia como ciência.
Aqui, pessoal, a gente já falou, a gente já passou pela questão da psicologia experimental, tá? A psicologia experimental, ela nasce com o laboratório de Wundt, na Alemanha, todo mundo se lembra disso, e a partir daí se começa a fazer testagem de tempo de reação, começa a se fazer uma série de experimentos comportamentais em animais, então ainda não se falava de experimentos em seres humanos, ok? E tudo isso foi dando margem para que outras escolas fossem emergindo, né? Outras formas de conhecimento fossem emergindo, para que, então, a psicologia, depois de um tempo, se separasse completamente da filosofia e das outras áreas de conhecimento em que ela estava. Tudo bem? Até aqui? Belezinha? Muito bem. Olha só. Então, na aula que vocês viram na semana passada, a aula sobre estruturalismo, né, que está postada lá no canal do YouTube. Então, se o estruturalismo se referia à estrutura e à formação da consciência, em vez de perguntar do que é feita a consciência, que era o que fazia o estruturalismo, o funcionalismo pergunta: para que serve a consciência? Qual a sua função? Escrevam aí no caderno de vocês. O funcionalismo tem a preocupação de conhecer qual a função. O funcionalismo tem a preocupação de conhecer qual a função. Tudo bem? Então, essa é a pergunta que ele vai fazer. Qual é a função da consciência? Pensando, pessoal, que a gente está entendendo aqui, né, que a gente vinha de uma escola anterior, que era o estruturalismo, que estava preocupada com as estruturas em si, que estava preocupada com os elementos em si, tá? E aí vem o funcionalismo e diz: gente, muito mais importante do que conhecer do que é composto, muito mais importante do que conhecer quais são os elementos, é conhecer para que serve. Essa era a grande pergunta. Qual é a função? Para que serve? Como o conceito de consciência muda para cada autor, é importante pensá-lo como fenômeno, ou seja, como aquilo que, de certa forma, sabemos o que é, mesmo sem ter um conceito formal definido. O que o funcionalismo faz é não tentar responder o que é ou do que é feita, mas sim para que serve, ou seja, não se preocupa com os elementos, mas com a função. Entende a consciência como uma habilidade destinada a resolver problemas. Por isso mesmo, dentre as principais características do funcionalismo, está uma doutrina filosófica denominada pragmatismo, que expressa a preocupação com a prática e com a utilidade das coisas. Então, façam aí, escrevam aí no caderninho de vocês um esquema que é assim: funcionalismo. Aí façam uma setinha para cima e escrevam pragmatismo. Ou seja, o pragmatismo. Deixa eu desligar meus negócios aqui, que tá aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Opa, sumiu. Gente, vocês estão aí? Ah, achei. Estão aí, pessoal? Tá, muito bem. Então, uma coisa vai puxar a outra. Tudo bem até aí? Muito bem. O que seria, então, o pragmatismo? O pragmatismo, então, é essa ideia, essa compreensão de que eu preciso conhecer como as coisas funcionam na prática. Tudo bem? Muito bem.
O funcionalismo chegou a essas questões a partir de algumas novas influências filosóficas que surgiram na época, mas principalmente pela influência das teorias do biólogo inglês Charles Darwin. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de Darwin alguma vez na vida, nas aulas de história ou nas aulas de biologia. É um autor conhecido por suas teorias revolucionárias sobre as transformações da natureza, principalmente dos animais, fenômeno este conhecido como a evolução. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre aquela questão, né, que os animais, eles vão se adaptando ao meio. Então, não são os mais fortes que se mantêm, mas aqueles que melhor se adaptam ao ambiente, tá? E aí nós vamos ver, através do funcionalismo, como que a psicologia vai atuar. Então, vocês vão perceber que a psicologia, ainda mais a psicologia funcionalista, ela vai se embasar, vai ser influenciada pela teoria de Charles Darwin. Quem não conhece, pessoal, para quem ainda não tem conhecimento, faltou na aula ou esqueceu, busquem depois no YouTube maiores referências sobre Charles Darwin para vocês entenderem a teoria da evolução das espécies, tá? Porque isso é importante para vocês entenderem qual é a base que a psicologia funcional vai se embasar para poder falar sobre como que as pessoas elas vão se adaptando ao ambiente. Mas de maneira, assim, resumida, tá? De uma maneira bem simples, o que dizia a teoria da evolução das espécies de Darwin? É o que vocês vão encontrar aqui no slide. Vou ler. Darwin, então, publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies, no qual demonstra sua teoria da evolução e da seleção. A teoria da evolução consiste na afirmação de que os seres vivos mudam de geração para geração em busca de maior adaptação ao meio ambiente. Quanto mais adaptados ao meio, maiores são suas chances de sobrevivência. Já a seleção, ela mostra de que forma essa evolução acontece. Simplesmente, aqueles que não estão adaptados ao meio morrem e não passam para as próximas gerações a sua genética. Deixa eu ver aqui, porque o meu slide está ruim. Peraí. Opa. Morre e não passa para as próximas gerações as suas genéticas. Os animais morrem por motivos diversos. Falta de comida, doenças, virar comida de outro animal. E se em sua vida não conseguem se reproduzir, não passam a sua genética para as próximas gerações. Ok? O que acontece? Darwin, então, ele vai dizer... Os animais, eles vão passando aquela genética para outros animais, aquela genética que está adaptada ao meio, e a partir daí, eles vão carregando essa genética em si e passando para os próximos que vierem. E o que acontece com aqueles que não carregam essa genética? Eles não vão se adaptar ao meio e vão morrer e não vão passar para os próximos. E aí, aquela função, aquela determinada espécie, ela morre. Tudo bem até aí? Então, a teoria da evolução das espécies, ela vai enfatizar isso. Quanto mais adaptado ao ambiente, mais aquela espécie se mantém e mais ela vai passando informação para os próximos. Muito bom. Então, vai dizer, quanto mais adaptado ao meio, maior é a chance de sobreviver e repassarem a sua genética. Quanto menos adaptados, menor serão essas chances, tá? Então, a evolução em termos científicos, anotem no caderno. Evolução, em termos científicos, significa movimento, mudança, e não necessariamente melhora. Senhora, poderia repetir? Sim. Só uma coisinha, vocês estão conseguindo acompanhar, vocês estão conseguindo ver o slide, certo? Todo mundo? Sim. Tá. É a parte que está grifada, tá? Evolução, em termos científicos, significa movimento, mudança e não necessariamente melhora. Tudo bem? Ok.
Isso é importante que vocês entendam, porque as pessoas acham que evolução ou que evoluir é sempre quando acontece uma melhora, tá? Mas a gente fala em termos de ciência que evolução é sempre aquilo que gera movimento ou mudança, ok? Então, um dos grandes efeitos de Darwin foi ter conseguido constatar situações que podiam demonstrar sua teoria enquanto estavam acontecendo. Ele fez isso viajando para diversos lugares, como América do Sul, Ilha Galápagos, Austrália, e recolheu bastante material e foi estudando exaustivamente. Ele foi recolhendo material de diversas espécies para que ele pudesse entender como que essas espécies iam se adaptando àquelas condições ambientais em que elas estavam. Um dos exemplos, pessoal, mais claro que aparece aí nas obras de Darwin é o do bico dos tendidilhões, né? Então, esses são alguns pássaros que tiveram o seu bico, conforme o tempo foi passando, conforme eles precisaram se adaptar à Ilha Galápagos, né? Que é o ambiente em que eles estavam, eles precisaram aumentar o bico para que eles pudessem continuar a conseguir alimento, né? Então, eles viram que aquelas espécies que não tiveram esse bico maior não conseguiram se alimentar, porque houve uma mudança em relação à fauna e à flora daquela região, e que os pássaros foram tendo que ter esse bico maior para que eles pudessem se alimentar. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Então, esse exemplo é um exemplo que mostra isso de uma maneira bastante clara. Um outro exemplo também muito comum, que a gente pode acompanhar, inclusive, no nosso dia a dia, é o uso dos antibióticos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram os médicos ou as mães falarem que o antibiótico tem que ser tomado por 7 dias, isso de maneira geral. Tem alguns antibióticos que são um pouco mais, ou outros que são um pouco menos, mas de maneira geral, o antibiótico se deve tomar por 7 dias. Por quê? Porque esse remédio, ele precisa agir nas colônias de bactérias até eliminar 100% dessas colônias de bactérias no nosso corpo. Se a pessoa toma, por exemplo, um antibiótico de 7 dias, mas ela toma por 3 dias apenas, o que acontece? As bactérias, uma parte delas morrem, ok? Mas vai ficar ainda algumas bactérias no nosso corpo e elas vão se adaptar à química do remédio. E aí, o que acontece? Elas se tornam resistentes àquele remédio e se mantém no seu corpo ainda mais forte. O que significa? Que a pessoa vai adoecer de novo, porém, se ela tomar aquele mesmo antibiótico, não vai ter efeito. Por quê? Porque o organismo dela já está adaptada àquele remédio. Então, aquilo não vai surgir efeito para ela. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Então, esse é um outro exemplo, né, de como que os organismos, eles vão adaptar. E a gente precisa começar a pensar em como se deu a teoria da evolução e agora em humanos. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, por favor, problemas aqui, só um minuto. Pronto, desculpa. Situação. Muito bem, então, olha só. O que acontece? Então, Darwin ele foi percebendo que os animais conseguiam, então, ter essa evolução das espécies
e começou a pensar, será que isso também acontecia com os seres humanos? Só. A constatação de primatas semelhantes aos seres humanos, como orangotangos, gorilas e chimpanzés, trouxe o pensamento de que a nossa Constituição não estaria livre das teorias darwinianas. Era, sim, um tema polêmico para a época, mas desde o fim da Idade Média, o pensamento filosófico e científico não se encontrava mais comprometido com os pressupostos religiosos, né? Nós já estudamos bastante isso, que a partir do fim da Idade Média, a explicação sobre o ambiente, sobre o homem, sobre o mundo, já não tinha esse comprometimento com a religião. Cientificamente, o homem passaria a ser visto, portanto, como um animal entre os animais. A psicologia passava a demonstrar uma compreensão mais específica sobre as características humanas. Assim, surge a ideia de que poderia haver uma função adaptativa da consciência visando a seleção natural. Ou seja, aqui passa-se a pensar, então, na possibilidade, né, dos homens também evoluírem, se adaptarem ao meio ambiente como os animais. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Sim, tranquilo, muito bem. A gente vai entrar agora em um autor que é um autor muito importante dentro da psicologia. Eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês o nome dele, que é o do William James, tá? 1842 a 1910. William James, 1842 a 1910. Muito bem. Quem foi, então, William James? William James, então, ele foi um psicólogo norte-americano e foi o grande precursor da psicologia funcional. Então, lembra que a gente explicou, né? Quando a gente fala sobre psicologia experimental, a gente lembra de Wundt. Quando a gente fala de psicanálise, a gente lembra de Freud. Aí, quando a gente fala sobre a psicologia funcional, vejam bem, quando a gente fala sobre a psicologia funcional, a gente lembra de William James, ok? E não necessariamente sobre o funcionalismo, ok? Então, James ele vai estudar as obras de Wundt e passa a desenvolver suas críticas sobre a psicologia experimental. Ele estuda as obras de Wundt e começa a fazer algumas críticas. Em suas aulas, seus pensamentos sobre as relações entre fisiologia e psicologia vão tomando força e consistência. Com esses estudos, escreveu o livro Os Princípios da Psicologia. Anotem. Então, James, Os Princípios da Psicologia, 1890, tá? Que foi a sua principal obra. Então, o livro traz algumas críticas diretas ao estruturalismo, por ser atomista e associacionista. Critica Titchener e também Wundt por percorrerem um pensamento que segue do simples para o complexo. Por fim, critica também os métodos de Titchener, pois para William James, é preciso pesquisar a psicologia como ela se mostra no seu dia a dia, e não através de treinamentos dentro de um laboratório. O que aqui o William James, qual era a crítica, né, que ele fazia em relação a Titchener? Se vocês viram na aula da semana passada, o estruturalismo, ele ia pesquisar os comportamentos através de treinamentos de pessoas dentro de laboratórios. Lembra que eu gravei lá no vídeo? Então, como é a sensação de receber um líquido quente no estômago e um líquido frio? Descreva isso, o mais neutro possível. William James dizia, a gente não deveria se preocupar com isso, a gente deveria se preocupar, deveríamos fazer uma psicologia preocupados em questões do dia a dia, tá? E não preocupado em questões que possam ser treinadas ou em experimentos que são feitos em laboratório. Ok, gente? Em relação à crítica que recebeu da psicologia funcional, muito bem.
James altera totalmente o caminho da psicologia até então. Define o objeto da psicologia como sendo os mecanismos de adaptação dos seres humanos ao seu ambiente. Isso é extremamente importante. Escrevam. William James define o objeto da psicologia. William James define o objeto da psicologia, que está grifada aí no slide, tá? Como sendo os mecanismos de adaptação dos seres humanos ao seu ambiente. Escreveram? Muito bem. Ele afirma haver uma função evolutiva na consciência, cuja função seria garantir a sobrevivência das pessoas, concebendo que as pessoas sejam semelhantes aos animais. Devido a isso, também aborda aspectos não racionais da psicologia humana, como a emoção e a paixão. Vejam que aí ele já está diferente, ele já está agindo de uma forma diferente da que Wundt pensava. Lembram-se que Wundt, ele dizia que a psicologia, ela só deveria trabalhar, só deveria pesquisar com o comportamento observado, aquilo que eu posso ver, tá? Aquilo que eu posso testar. Vejam que William James, ele já começa a falar que nós também deveríamos falar sobre outras questões, né? Então, ele já fala aqui de consciência, ele fala de emoção, fala de paixões, inclusive dos processos intelectuais. Então, William James também estudou as crenças e as religiões, e, segundo ele, as crenças e os objetos pessoais as crenças e os desejos pessoais interferem no processo racional e na formação de conceitos. William James, ele vai dizer o seguinte: a maneira como eu me relaciono com o meio, ela interfere na forma como eu penso, na forma como eu sinto. Então, são as minhas relações com o ambiente que determinam a maneira como eu penso ou como eu sinto, e não o contrário. Não é a maneira como eu sinto que interfere na minha relação com o ambiente, mas a minha relação com o ambiente que faz com que eu sinta ou com que eu pense sobre uma determinada situação. Professora, Pois consegue dar algum exemplo disso na psicologia? sim. Quando a gente... Vamos só lembrar o seguinte, que aqui nós estamos falando de uma psicologia funcional, entendendo que a gente não está falando sobre psicologia, mesmo porque não existe psicologia, existem as psicologias, tá? Só lembrando que nós estamos, então, enfatizando a psicologia funcional. Então, ele vai dizer o seguinte: se eu estou inserido num ambiente onde existe muita agressão, onde existe muita briga, onde eu passo fome, como que eu vou sentir a minha relação com as pessoas que estão próximas de mim? Então, se eu estou em um ambiente que é agressivo, provavelmente o sentimento que eu vou ter em relação a essas pessoas é um sentimento de raiva ou um sentimento de medo, tá? Então, vejam que é exatamente a maneira como eu me relaciono com o ambiente que determina a maneira como eu penso e como eu sinto. A maneira como eu penso. O mundo é um lugar ruim. O mundo é um lugar onde as pessoas passam fome. Conseguem entender? Fica claro? Quem fez a pergunta? Tamires, foi você? Tá, legal. Fica claro, então? Beleza. Claro, sim. Um outro conceito, pessoal, muito importante é a questão do fluxo da consciência. Eu queria que vocês escrevessem também essa questão aí do fluxo, escrevam aí como título, fluxo da consciência. Então, ele vai dizer o seguinte: para se conhecer o objeto da psicologia, portanto, seria preciso realizar investigações através de dois caminhos: o do fenômeno, que é a experiência imediata, ou seja, o que seria a experiência imediata? É a maneira como eu sinto.
sem que ninguém precise descrever por mim, sem que eu precise compreender pelo ouvido, desculpa, pela boca de uma outra pessoa. É a experiência tal qual ela chega para mim. Isso nós chamamos de experiência imediata, que é diferente da experiência mediata, tá? Que nós vimos também na aula da semana passada. Quem não viu, estuda a aula da semana passada, que vai ficar um pouco mais claro sobre essas diferentes tipos de experiências. Então, para se conhecer o objeto da psicologia, seria preciso realizar investigações através de dois caminhos: o dos fenômenos e o das condições, que é a influência do corpo e do cérebro na consciência. Isso significa que James considerava a experiência do sujeito diante do ambiente e das subestruturas físicas da consciência, ou seja, as características corporais, principalmente no que diz respeito ao cérebro. Para ele, a consciência não pode ser dividida em elementos, como propunha o estruturalismo, pois ela é uma experiência constante e denominada fluxo da consciência. A consciência, ela vai acontecendo, ela vai se dando conforme eu vou me relacionando com as experiências que eu vivo no aqui e agora. Então, o que seria o fluxo da consciência? É a ideia de que a consciência não é um objeto, mas um movimento contínuo que não pode ser reduzido. Escrevam isso. Fluxo da consciência. Então, é o último parágrafo lá do slide. A ideia de que a consciência não é um objeto, ela não é uma coisa, tá? A consciência, ela não é uma coisa. Ela é uma ideia, né? Tanto é que ninguém vê a consciência em si, por isso que nós não dizemos que ela é um objeto. Ela é um movimento contínuo das experiências imediatas que não pode ser reduzido a elementos, porque ela vai se dando, ela vai sendo construída a todo instante. Por isso nós chamamos fluxo. Fica claro, gente? Vou esperar vocês escreverem, depois vocês me perguntem se teve algum problema em relação a isso. Tudo bem? Se alguém tem alguma dúvida, pode falar, pode abrir o microfone. É tranquilo, né? Essa ideia aí de fluxo. Vamos, então, continuar falando sobre a questão da consciência para James. Ao se considerar a consciência dessa forma, não se pode conceber a existência de dois momentos iguais, mas de um movimento contínuo e ininterrupto. A subjetividade e as diferenças individuais, portanto, são amplamente consideradas na psicologia funcional. Escrevam aí. A subjetividade, escrevam. A subjetividade e as diferenças individuais são consideradas na psicologia funcional. Também é o que está grifado no slide de vocês. Professora, essas diferenças individuais é no sentido biológico? É isso? Também. Porque a subjetividade já está dentro de diferenças, não é? Tá, a gente vai compreender o quê? Que essas diferenças individuais é a maneira como eu me relaciono com o ambiente, que está também vinculada às questões genéticas, às questões biológicas, ok? Então, quando a gente fala sobre diferenças individuais, nós estamos lidando, sim, com essas questões biológicas, né? Nós estamos lidando com as nossas... com a maneira como o nosso organismo, biologicamente, funciona, que é diferente um do outro, que vai resultar numa subjetividade que é diferente também, ok? Muito bem, então escreveram isso. Olha só, dessa forma,
unindo o conceito de intencionalidade, eu não vou entrar nesse conceito, tá? Porque é um conceito muito complexo, mas nós vamos ter aula para a gente conversar melhor sobre ele, tá? Que é o conceito de intencionalidade da consciência, que é, como eu falei, é algo um pouco mais complexo. Mas ela vai te dizer o quê? A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então, esse conceito, ele vai dizer que não existe a consciência em si, né? Ninguém pega uma com consciência. A consciência é sempre em relação a alguma coisa. Eu tenho consciência da minha fome, eu tenho consciência do meu sono, eu tenho consciência da minha raiva, eu tenho... Vocês entendem isso? A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Quando eu falo, eu tenho consciência, mas eu não digo do quê, a primeira pergunta é, tá, você tem consciência de quê? Tá? Então, a isso nós damos o nome de intencionalidade da consciência. Mas vamos deixar isso entre parênteses por enquanto, ok? Então, o conceito de intencionalidade, com a ideia de que não somos totalmente racionais. James consegue fazer uma importante distinção para a psicologia. A diferenciação entre escolha e hábito, sendo que a escolha é algo consciente e o hábito é algo involuntário ou automático. Então, anotem. James propõe uma diferenciação entre escolhas e hábitos. James propõe uma diferenciação entre escolhas e hábitos, sendo que, escrevam também que isso é importante, a escolha é algo consciente e o hábito automático. Ok, gente? Muito bem. Então, olha só. Com relação ao método de pesquisa, embora William James tenha suas recomendações, deixa claro que não há restrição de métodos. Essa é uma postura pragmatista, ou seja, o que realmente importa como verdade é aquilo que funciona na prática, e não necessariamente o que tem coerência lógica ou filosófica. Vejam aqui essa separação realmente da psicologia em relação à filosofia. A verdade para o pragmatismo, portanto, é aquilo que funciona. Tudo bem até aí? Seguindo a proposta teórica de William James, ele afirma que o eu, ele é formado por 3 diferentes aspectos que se complementam. Escrevam. Para William James, o eu é formado por 3 diferentes aspectos. Que é o eu material, o eu social e o eu espiritual. Material, social e espiritual. O eu material, ele envolve tudo aquilo que é pessoal, íntimo e corporal. Então ele vai dizer, a pessoa ela é composta por esses 3 tipos de eu, sendo que o eu material ele é relacionado à questão corporal. O eu social é a maneira como, contextualizando de acordo com pessoas e lugares. É a maneira como eu me relaciono com pessoas e ambientes. Isso seria o eu social. E o eu espiritual seria, que aqui, gente, não entendam em termos religiosos, tá? Esse eu espiritual que fala, James, é em relação à subjetividade. A partir da minha relação material e da minha relação social, como é formada, como vai se formando a minha subjetividade. Tudo bem? Tranquilos? Esses 3 eus aí é bastante importante.
Com o tempo e com a evolução dos estudos e pesquisas na área, o funcionalismo foi se tornando cada vez mais detalhado e pesquisado até gerar a psicologia funcional. Ela, na verdade, não foi fundada por William James, como eu disse, para vocês. Ele recebeu o nome, mas não foi exatamente fundada por ela. Por ele. Ela, na verdade, desculpa, pulei. Mas totalmente inspirada no seu trabalho e nas bases teóricos filosóficas que ele já tinha elaborado. A psicologia é fundada pelas escolas de Chicago e de Colômbia. Aqui, pessoal, eu vou falar sobre alguns autores dessas escolas, mas não precisam se preocupar em decorar esses nomes e ficar lembrando desse tipo de data, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que a psicologia funcional, na verdade, ela foi fundada pelas escolas de Chicago e Colômbia, mas foi William James que, através dos trabalhos realizados nas escolas de Chicago e Colômbia, ele foi dando forma para a psicologia funcional. E foi o nome dele que acabou ficando bastante famoso quando a gente fala de psicologia funcional. Vamos dizer que ele fez um marketing bom, tá? Por isso ele acabou ganhando a fama. Vocês vão aprender também, só para vocês conseguirem compreender, que a psicanálise, ela não foi criada pelo Freud, né? Mas Freud também teve um marketing melhor, foi o nome dele que foi sendo levado, por isso que hoje nós ligamos a psicanálise a Freud. Tudo bem? Então, William James, também o nome dele é o nome que carrega da psicologia funcional, mas ele não foi o criador. Beleza? Então, quando a gente fala sobre início, sobre criação, nós falamos sobre as escolas de Colômbia e Chicago. Pragmatismo. Então, voltando ao que a gente estava falando lá no começo, né? O pragmatismo, então, ele surge da psicologia, da psicologia não, o pragmatismo, ele deriva do funcionalismo. Devido ao seu caráter pragmático, a psicologia funcional é a psicologia voltada para a resolução de problemas práticos que envolvem pessoas e suas inter-relações. O novo ambiente social tinha várias demandas de problemas práticos com pessoas e relações interpessoais para serem resolvidos. Foi esse encontro de interesses e necessidades que propiciou à psicologia uma ampla aplicação prática baseada nas premissas da psicologia funcional, que se propôs a criar e aprimorar técnicas e métodos para cumprir seu papel de forma cada vez mais eficaz e eficiente. É lógico que se a psicologia funcional estava baseada no funcionalismo e o funcionalismo tem o pragmatismo incorporado nele, a psicologia funcional, ela vai se preocupar com questões bastante práticas, né? Vocês vão perceber, por exemplo, uma influência enorme do funcionalismo na psicologia comportamental, tá? Que vocês vão ainda estudar e aprender. Por enquanto, eu só quero que vocês compreendam, então, que o pragmatismo influenciou fortemente a psicologia funcional. Tudo bem? Olha só. Assim, como forma pioneira, vários psicólogos foram aos poucos aplicando as teorias da psicologia funcional e criando formas de atuação em diversas áreas, como os testes psicológicos, os testes de inteligência. Foi graças à psicologia funcional que nós fomos tendo toda essa área bastante prática da psicologia. Quando a gente fala, por exemplo, sobre dinâmicas de grupo, sobre os diversos tipos de teste, avaliação psicológica de maneira geral, tudo isso é graças à psicologia funcional. Tudo bem? Até aqui? Olha só, aqui, pessoal, também a gente vai falar um pouquinho, mas de uma maneira bem breve, sobre Francis Galton, tá? Que foi um primo de Darwin, tudo bem? Olha só, no entanto, é importante destacar que nem tudo foram flores na linhagem teórica evolucionista e funcionalista. Darwin tinha um primo chamado Francis Galton. Ambos
sempre se mostraram muito inteligentes e frequentemente trocavam ideias sobre seus trabalhos e pesquisas. Galton era interessado e obcecado pesquisador. Seu trabalho colaborou com diversas áreas do conhecimento, como geografia, antropologia e etc. Testes, matemáticas. Galton demonstrava interesse pelas diferenças individuais, o que era uma grande exceção no mundo científico, que costumava buscar pelo universal, ou seja, o que é comum a todos, e não o que é diferente para cada um. Foi ele quem descobriu que as pessoas têm impressões digitais exclusivas. Opa! Peraí, gente, que deu algum problema aqui. Não. Bom, acho que não. Vocês estão aí ainda? Estão me vendo? Minha internet está meio falhando. O que era uma grande exceção no mundo científico, que costumava buscar pelo universal, ou seja, o que é comum a todos e não o que é diferente para cada um. Foi ele quem descobriu que as pessoas têm impressões digitais exclusivas, ou seja, a impressão digital de uma pessoa nunca é igual à de outra. Até hoje, a impressão digital é utilizada em documentos e a biometria para identificar as pessoas e assegurar a sua identidade. Em seus estudos sobre a individualidade e a herança genética, criou o conceito de eugenia. Escrevam Francis Galton e o conceito de eugenia. Francis Galton e o conceito de eugenia. Que, segundo ele, servia para selecionar pessoas que viessem a melhorar geneticamente a espécie humana. Imagino que vocês já devam estar aí, né, com as anteninhas ligadas, pensando em todas as questões éticas que envolvem um tema como esse, ok? Então, segundo ele, servia para selecionar pessoas que viessem a melhorar geneticamente a espécie humana. Galton defendia que fossem identificados na sociedade os indivíduos notáveis, para que fosse estimulada a sua reprodução e desencorajada a reprodução dos sujeitos inaptos. E aí, nós temos uma série de questões, obviamente, de questões éticas, né, que envolvem uma temática complexa como essa. Né? A gente sabe, por exemplo, que na última vez que se pensou em criar uma nação superior, nós tivemos um problema seríssimo que foi o nazismo, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com essa questão da eugenia. Pessoal, eu passei para vocês todos os slides. Eu gostaria de saber se ficou dúvidas ou comentários sobre a aula de hoje. Mas antes disso, deixa eu só explicar para vocês em relação a como para mim foi, como foi para mim tudo isso, né? Para mim foi muito complicado, fiquei muito nervosa aí no começo da aula, porque vocês não estavam conseguindo entrar, não sabia onde que eu estava errando. Então, acho que eu fiz a aula de uma maneira muito apressada. Espero que nas próximas aulas consiga estar um pouco mais calma e a gente consiga fazer a aula com menos tensão, né, do que foi a aula de hoje. Tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, esse é o espaço para vocês agora. Podem ativar aí o microfone, podem se comunicar comigo. Professora, foi ótima a aula. Deu tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho, que a gente tem que fazer aquela linha da psicologia, né? Sim. Como a gente vai entregar isso? Por e-mail? Vai esperar voltar então, às aulas? Eu também eu não tinha essa informação, mas perguntei lá no grupo e o pessoal pediu para a gente aguardar um pouco para eles orientarem a gente como vai ser a entrega desses trabalhos. Acredito que vai ser por e-mail. Então, o que eu quero pedir? Façam o trabalho normal, porque ainda é dependente se vocês forem enviar para mim por e-mail, ou se forem entregar impresso, né, quando voltarem as aulas, não sei nem se vai voltar nesse semestre, tá todo mundo sem saber. Mas pelo menos vocês já vão ter a atividade pronta, tá? Então, façam essa atividade, deixem ela guardada aí na máquina de vocês, e assim que eu tiver a resposta, eu comunico, e aí vocês me enviam da maneira como deve ser. Tudo bem? Mas assim, o que eu quero pedir, só um instantinho, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se o trabalho
for por e-mail mesmo, como eu acredito que vai ser, eu vou pedir para que todos vocês, por favor, enviem para o representante de sala, e aí o representante de sala vai me enviar um único e-mail com todos os arquivos. Pode ser? Assim eu garanto que eu não vou perder, né? Eu já te mandei, meu. Já me apareceu. Eu vi que algumas pessoas já encaminharam o e-mail, mas eu vou pedir para que vocês segurem ainda, não me encaminhem esse e-mail, porque como eu estou recebendo muito e-mail todos os dias, eu tenho medo de, às vezes, comer bola. Então, eu prefiro que vocês enviem via representante e que o representante encaminhe para mim em um único e-mail, e aí eu baixo todos os arquivos. Pode ser, gente? Tranquilo? Ok. Alguma pergunta em relação ao conteúdo da aula de hoje? Essa aula vai ficar gravada, professora? Vai. Se eu conseguir, né? Se eu fiz tudo certo, é para ela estar gravada. Tá bom, então. Obrigada. Na minha tela aparece que a gravação foi iniciada, então que estava gravando. Tá gravando? Porque tem alguns alunos que me mandaram aqui pelo WhatsApp a mensagem que não conseguiram entrar no link. Então, tem uns 5 ou 6 aí que não conseguiram. Ok. Mas aí eu passo a aula gravada para eles, tá? Eu vou organizar as coisas lá no AVA, porque hoje foi tudo muito corrido, porque eu não estava conseguindo fazer. Mas assim que tiver tudo ok, então vai estar disponível o link para vocês lá no AVA. Tudo bem? Ótimo. Obrigada, professora. Então tá bom, queridos. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Thaís. Oi. Oi, João. O meu AVA foi atualizado por conta de que algumas disciplinas ainda não tinham sido inseridas, e o Marcelo que inseriu para mim. Tá. E aí aparece na sua aula que eu estou na turma do 3º semestre. Certo. Então, posso fazer o trabalho individual? Pode, gente, o trabalho, se vocês quiserem fazer individual, pode fazer individual. Se quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla. Pode fazer da maneira que vocês se sentirem mais à vontade. A única coisa que eu peço é para quem for fazer em dupla, que façam no mesmo semestre, com pessoas do mesmo semestre. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom, tranquilo. Aí, como você vai fazer individual, João, você me manda, pode mandar para mim. Aliás, se você puder mandar para a representante, para a Grazi, que é a representante do 3º semestre, ajuda. Ah, tá bom. Faço isso. Tá bom? Que daí eu Na peço para ela me encaminhar verdade, eu também. sou representante do 2º e do 3º. 2º e 3º, exato. A Grazi é 2º e 3º. Eu acho que ela quase não deve receber informação, pedidos de socorro, quase nada, né? Mas obrigada, viu, Grazi? Obrigada pela ajuda. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza, pronto. Obrigada. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar aqui para ver se gravou, se deu tudo certo. E assim que possível, eu posto para vocês lá no AVA. Pessoal do 1º semestre, temos aula amanhã de manhã. Espero que dê tudo certo, que não dê mais erros. Mas amanhã, 8h30, eu estou aqui esperando vocês, tá bom? Professora, essa aula vai ser postada no AVA? Não ouvi. Essa aula que está sendo gravada vai ser postada no grupo do Psicologia Matrícula? Eu vou postar no AVA. Eu vou ter que, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar ela no YouTube. Aí eu vou ter que pegar o link do YouTube para depois colocar o link do YouTube no AVA dessa aula. Vai soltar no seu canal. Hã? Vai ficar no canal do YouTube da senhora. Não ouvi. Tá aí. Oi. Os slides já estão no AVA, na sua aula. Tem uma apresentação do PowerPoint. Sim. Mas a aula da senhora vai estar também. No YouTube também. Vai estar tanto no YouTube quanto no AVA, o link. Tá certo. Ótimo. Tá bom, gente? Tá bom. Então tá bom. Beijo, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até mais.